Vamos para a primeira notícia? Qual a primeira notícia do dia, Marão? Primeira notícia do dia, Elon Musk. Elon Musk. Vamos jogar... Que houve com o Elon Musk? Vamos jogar na tela, produção? Vamos jogar na tela. O pessoal poder acompanhar aí o que aconteceu? Esse é um caso um pouco mais antigo, né, Marão? Então aí, para quem está apenas com o áudio, a gente vai já ler e traduzir um e-mail que o Elon Musk mandou para seus executivos. No interno da Tesla, foi, né? Não é SpaceX, foi na Tesla. E basicamente ele começa dizendo que qualquer um que desejar ter um trabalho remoto deve passar pelo menos 40 horas semanais dentro dos departamentos da Tesla, né? Isso é menos do que se pede para quem trabalha nas fábricas. E aí rolou um grande bafafá, as pessoas comentando sobre isso, o Elon Musk é inimigo do home office, e ele foi até um pouco mais agressivo nesse sentido e retuitou na resposta dizendo que eles podem fingir que estão trabalhando em outro lugar. E aí? Trabalho home office é fingimento, Manel? Eu acho que é o seguinte, né? Pela minha experiência de home office também, que é um negócio... Ficou polêmico porque as pessoas primeiro foram obrigadas a trabalhar de casa durante a pandemia, né? As funções que permitiam isso, né? Muitas funções não tinha como. Essa empresa era de itens assim, básicos, né, para a humanidade e tudo mais. Eu acho que não tinha como, mas muita gente teve que, mesmo quem não tinha experimentado ainda essa forma de trabalho, que é o trabalho remoto, né, o famoso home office, experimentou forçadamente por conta da pandemia. E agora que voltou, né, o pessoal voltou a trabalhar aí, né, no modo normal, digamos assim, pós-pandemia, muita gente falou assim, não, eu rendia bem de home office, né? Eu estava em casa, não tinha ninguém me atrapalhando. E vamos assim, né? Vocês todos já trabalharam de home office, estão no escritório. Nem sempre estar no escritório significa que você está rendendo, né? Até porque, fato, prós e contras sempre. Mas você tem muito mais distrações no escritório do que em casa. Depende da sua casa. Ao mesmo tempo, você tem muito mais suporte imediato no escritório do que em casa. Porque, por exemplo, você está perto da pessoa, você vai lá e fala assim, me ajuda com tal coisa. Isso. Você encontra visualmente as pessoas. Sendo que no home office você vai ter que mandar um link ali, ou mandar viu, pode falar comigo rapidinho? E a pessoa pode ignorar. Então tem os prós e contras. Eu concordo totalmente. E ainda tem uma coisa que a gente tem, acho que vale a pena observar, é a cultura da empresa. Tem empresa que você chega assim na pessoa, na mesa, e fala assim, tem como me ajudar agora? Se ele puder ali, ele vai e ajuda. Tem empresa que o cara pode não estar fazendo nada, mas parece que está pedindo um grande favor para a pessoa, sabe? Ela vai se incomodar demais para te ajudar. Aí você tem que ir costurando pelos lados. Aí você não vai sentar imediatamente. Você chama a pessoa, vamos tomar um café? Aí vão os dois para o café. E o tempo passando. Aí toma um café, como que está a família? Vai chover, aquela coisa de sempre. Aí você desenrola, estou precisando disso. Já perdeu um tempo. Só que vamos lá, qual que é o contraponto? Quando você está em casa, você precisa de ajuda de alguém, o que o pessoal faz para acessar a pessoa? Você pode ligar, tá meio em desuso. Normalmente o pessoal faz o quê? Chama pelo chat da empresa, né? O famoso Communicator. Communicator, né? Slack, tem várias aí. Vários, aí você vai lá e acha. Aí sabe-se lá quando a pessoa vai ler aquilo, sabe-se lá quando a pessoa vai ler e tomar uma ação. Fala assim, não, agora eu vou ajudar. Ou então, assim, vem o final de dia, nossa, tá para fechar aqui, né? Esse eu vou responder amanhã. E deixa lá. Não acontece? Mas se fosse uma escolha, 100% home office ou 100% Não, eu queria até mandar um alô pro Papai Elon. Papai Elon, queria fazer uma perguntinha para você. Você tem certeza do que você está falando? Pega a Tesla, uma empresa full tech, em processos automatizados. Você deve falar para toda a comunidade de dev que você deve precisar de um monte, e, de repente, falar, cara, sai de casa, vem para a empresa. Então, assim, às vezes eu acho o Elon Musk, principalmente no Twitter, né, que ele compra cripto pelo Twitter, e às vezes ele testa os comentários deles, que às vezes são comentários fortes, ali, enfáticos e tal. Mas eu tenho a impressão que esse negócio do home office, as pessoas às vezes estão tateando, mas ninguém sabe muito bem onde vai dar. Porque lembra lá que no começo da pandemia, uma porrada de live de RH, VP de RH, com valor, que não sei o quê. Não, porque agora a realidade é virtual.
vai todo mundo trabalhar de dentro de casa. Só que aí foi normalizando, aí começou a surgir as matérias dos VPs que começaram a falar do híbrido. Né? Então, se você não sabe dessa matéria, o VP do Morgan Stanley que começou a falar sobre o home office como um mal necessário, no sentido que se você quer desenvolver sua carreira, você precisa estar presente no escritório. Então, ele abandonou a tese do virtual. Né? Então, assim, cara, e quem ia prever que agora o Elon Musk, CEO da Tesla, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, ia se declarar inimigo do home office? E sabe o que é pior? Muita gente está criticando que a internet do escritório está pior que a de casa. Aí é sacanagem. Quem nunca passou verdade. Perrengue de internet no escritório? Sim, caiu. De ir para casa para trabalhar melhor. Não, eu lembro de uma época que, às vezes, dependendo do relatório que você puxava, ainda quando, digamos assim, a tecnologia... O pessoal mais jovem talvez não tenha passado por isso, mas tinha, às vezes, relatório que você baixava, sei lá, o teu ERP, o SAP, ficava dando uma rodada. E aí caía, sei lá, o servidor no meio da brincadeira. Meu irmão, começa tudo de novo. Quantas vezes tinha relatório que eu já mandei rodar que ficava rodando a noite inteira. No outro dia tinha que chegar e torcer para ninguém ter pisado no fio. Pô, hoje em dia, com essa velocidade, chegar no escritório ali de uma empresa de tecnologia, a internet falhar é pior do que em casa. Aí tem isso. Mas tem uma crítica ao trabalho remoto que é muitos custos em infraestrutura que as pessoas têm em casa. No fundo, a empresa ela dá uma ajuda de custo. Nem todas dão uma ajuda de custo ali para a internet. É verdade, né? Para você ter uma estrutura mínima. Tem gente... Talvez lá fora já virou mais commodity do que aqui, né? Lá fora, sim. São acho que talvez vidas de... Aqui ainda não. Ainda tem um caminho a percorrer, justamente porque nem todo mundo tem uma boa estrutura em casa ali para rodar um relatório como esse que eu estou falando, trabalhar ali pelas ferramentas ali que buscam conexão. Então, assim, tem uma certa preocupação. Talvez, assim, não é só a vontade de querer fazer 100% home office. Às vezes não tem estrutura mesmo a empresa para isso, né? Mas, Marião, o ponto é o seguinte, cara. De novo, né? Quem vai dizer se o trabalho remoto vai sumir ou não é o Elon Musk. Quem vai dizer é o mercado. São os talentos, são que as empresas precisam, que vão ditar se eu quero trabalhar de casa ou não. Porque no final do dia, se o Elon Musk, como CEO, colocar uma regra lá dizendo que só trabalhar na Tesla, quem tiver aqui para o escritório, e quem não tiver afim, ele vai deixar de ter talento? Mas você acha que o problema vai ser o talento ou vai ser o preço que ele paga nos talentos? Exemplo. Acho que os dois estão relacionados, não? Depende, porque pode ser que assim, ele perderia talentos naturalmente pelo home office. Sim. Mas ele, ao longo do tempo, que é aquilo, a gente sempre quer acertar onde a gente enxerga, mas acaba acertando onde não enxerga. Então, com o tempo, algumas pessoas saem, mas aí o RH, para trazer os talentos de volta para um ambiente que é 100% office, vai ter que pagar mais. Porque pensa assim, você tem dois contratos agora. É o mercado que vai nivelar. Um de 40 mil e um de 50 mil no office. Te faz você pensar uma coisa ou outra? 10 mil 20 mil no office e 15 mil home office. Qual você escolhe? O 15 mil home office. Você escolheria bem menos hoje para... Depende da carreira, Porque né? pensa assim, você não gasta 5 mil para ir para o office. Então, tô pensando assim, a conta só do transtorno da sua vida não ser mais híbrida, né? É que existe o fato também da conveniência, né, galera? Assim, tipo, na pandemia, é aquela coisa, né? O problema traz a inovação. O ser humano descobriu que dá para trabalhar para caralho à distância, entendeu? Então tem a ver tanto com o tipo da carreira, no caso tech, quanto as outras carreiras, que aí varia. Às vezes tem carreiras que precisam estar mais presente no escritório. No caso de tecnologia, que é o ponto cerne de qualquer empresa de estratégia, cara, a galera trabalha de casa hoje em projetos, às vezes do outro lado do mundo. Então eu acho o Elon Musk talvez ele tenha, talvez ele vai entender que o buraco é mais embaixo ali. Não sei se é simples. Eu acho também que tem uma conta que é bom de se fazer. Eu que gosto de economizar nas empresas, né? Minha carreira foi nisso.
você diminui muito o famoso real estate da tua empresa ali, o aluguel. Exatamente. Pô, se você tem um escritório, que você tem uma rotatividade ali de pessoas que não precisam estar todo dia, você diminui o número de posições do seu escritório, né? E você não precisa de tantas, de andares e andares, né? Como mas você enfraquece cultura, por outro lado. Você enfraquece a cultura se não souber trabalhar a cultura num novo formato, porque eu acho que não vai ter como. Exato. Não vai ter como. Então, assim, é um desafio para os RHs todos, para os chefes, líderes, aí, gestores em departamentos. Tem áreas que não tem como, né? Ou em alguns dias vão ter que estar no escritório. Fábrica, nem pensar, todo mundo lá, operação, não tem como. Mas é comum hoje você ter, sei lá, um chefe, às vezes até internacional, seu chefe não está nem no Brasil, aí você vai falar, o que adianta ir no escritório para ficar o dia inteiro falando com ele em teleconferência? Sim. Não vai rolar.